Bom, bom dia para quem não viu ainda, né? Já falei com a Mariane. Bom dia, Maria Eduarda, Yolanda, Júlia, Amanda. Vou esperar 1 ou 2 minutos aqui para ver se chega mais alguém, tá legal? E a gente vai dar continuidade. Então, pessoal, primeiramente eu quero parabenizá-los pelo teste, tá? Vocês conseguiram atingir o objetivo, que era entender as questões, escrever o que elas pediam, né? É, eu gostei muito das respostas na última questão, aquela resposta que era uma resposta pessoal sobre as novas tecnologias. Vocês são uma geração que praticamente nasceram, né, manuseando algum telefone, né? Talvez quando vocês, há um tempo atrás, não era tão avançado quanto hoje, mas já fazia muitas coisas, né? Já facilitava muito a vida de muita gente, tá bom? Então é isso. O papel da geografia, além de você conhecer capital ou nome de país, né? Vai muito além disso. É você entender como as pessoas também estão se relacionando dentro desse espaço, né? É bom lembrar que a geografia, ela não estuda só o espaço puro, né? Por que ela é geografia? Por conta da presença do homem nesse espaço. Então, a geografia estuda as relações humanas dentro de um espaço, tá? Chamado de espaço geográfico, né? Tanto é que no sexto ano, uma das primeiras coisas que vocês aprendem de geografia é a diferença de espaço natural e espaço geográfico, né? E o espaço geográfico é aquele que teve uma intervenção humana, foi aquele que o homem interferiu, né, na paisagem. Então, a geografia ela está totalmente ligada com as relações que o homem tem com o ambiente, tá? Tanto o ambiente natural quanto as relações com a sociedade, com outros homens, tá, galera? Então, para quem está chegando agora, eu estou falando aqui parabenizando pelo teste e dizendo a importância, né, mais uma vez, das novas tecnologias que faz parte das relações humanas e hoje, por conta da pandemia e por conta até mesmo do avanço tecnológico, do avanço da internet, avanço de smartphones, justamente para, por exemplo, hoje, quando você compra um celular, ele já vem com o aplicativo Zoom, né? Isso não acontecia há 5 anos. Então, essas inovações, por que essas inovações acontecem? Devido à necessidade também das pessoas, da sociedade. Beleza, pessoal? Aí, antes de fazer o teste, né? Um aluno, ele me chamou a atenção que o capítulo 19 do livro dele estava assim, ele não tinha feito, tá? Então, eu quero que vocês confiram aí. Se vocês já fizeram esse capítulo ou se esse capítulo ele tinha ficado em branco aí, tá bom? Aí, se a gente já fez, eu vou relembrar, porque ele também tem a ver tanto com aquele assunto, né, do capítulo 20 que a gente trabalhou semana passada, e faz uma relação também com a questão da população negra, tá? Lembrando que amanhã, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, então, é necessário, é importante, tá bom? E faz parte também da grade curricular a gente abordar essas questões na escola, com os alunos. Tudo bem, pessoal? Professor, o Oi. capítulo 19 ainda não está feito. Pelo Então. menos não para mim. Também não. Então, aí a gente vai trabalhar ele hoje, ok? Eu vou. Professor, Oi. amanhã como é que é Consciência Negra? É feriado? É feriado. Amanhã é feriado. Tá? Amanhã provavelmente vocês não terão aula online com algum professor. Beleza? Mas Amanhã não tem aula, então. Não. Não tem aula. Né? Depois eu vou dar uma olhada no calendário aqui. Tem um calendário que o Alan colocou que mostra isso. Eu posto no grupo depois. Mas não é feriado, né? A princípio não tem aula, né?
Então, galera, a gente vai... Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais para o fim da aula, beleza? Agora a gente vai falar sobre essa questão do conflitos na cidade, né? Abra aí no capítulo 19, por favor, tá bom? Logo de cara, a gente já tem aqui, ó, uma manifestação, né? Uma manifestação, uma cidade no ambiente urbano. Galera, saiu uma pesquisa, não sei se saiu semana passada, eu sei que eu me informei essa semana que o Brasil hoje, ele é o 9º país mais desigual do mundo, tá? Galera, são mais de 150 países e o Brasil, ele é o 9º em desigualdade social. O que isso quer dizer? Que entre essas centenas de países, o Brasil é um dos que menos oferece oportunidades, que menos oferece uma qualidade de vida boa para todos, tá bom? Eu não estou dizendo que no Brasil é um país que só tem miseráveis. Tem muitas pessoas que vivem bem, tá? Mas a quantidade de pessoas que vivem com menos de um salário mínimo é muito maior. Então, imagina, galera, uma família, eu vou colocar, né, uma família, um homem, a mulher, 2 filhos. Beleza? O salário mínimo ele está em torno aí de 1.050, né? Ele não chega a R$ 1.100, tá? Aí, essa família tem que pagar aluguel, beleza? O aluguel, ele é R$ 600. Então, você já tira R$ 600 de R$ 1.000. Vai sobrar R$ 400, ok? Galera, a família tem que comer, ela tem que se vestir, tá? Produto de higiene, tem que pagar a conta de luz, telefone, agora a internet também. Então, assim, é possível uma família viver com salário mínimo, né? Parece até, assim, às vezes, se a gente parar para pensar dessa forma, é irracional, né? O governo ou a sociedade, no caso, é o governo que estipula o salário mínimo, estipular um salário de R$ 1.000, sendo que apenas com aluguel e 2 semanas se alimentando, esse dinheiro acaba, né? Então, a desigualdade social é isso, né? Porque, por outro lado, muitas pessoas, principalmente pessoas ligadas a grandes empresas, a cargos políticos, vivem com muito mais que um salário mínimo, né? E, geralmente, não trabalha tanto quanto aquele que ganha o salário mínimo, né? Então, a desigualdade é isso, galera. É quando algumas pessoas têm muito, né? E outros não têm quase nada, mesmo trabalhando, mesmo se esforçando, mesmo se dedicando. Porque também existe um discurso hoje em dia, galera, né? Muito feito por coaches, né? Essas pessoas que dizem como você deve economizar, dizem como você deve viver. Então, muitos desses discursos falam assim, não, é só a pessoa querer, basta acreditar. Realmente, a força de vontade, a dedicação, o esforço, ele faz coisas inacreditáveis, né? A gente tem exemplos dentro do esporte, a gente tem exemplos dentro da educação, dentro das ciências, de pessoas que saíram do nada e atingir o seu objetivo. Mas isso, galera, são fenômenos, né? É como você ganhar na Mega Sena, assim, não serão todos que vão conquistar, atingir o seu objetivo só acreditando, correndo atrás, tá bom? Lógico, eu tenho que estudar, mas a universidade ela tem que oferecer vaga, tem que ter o curso para que eu possa me inserir, tem que ter o emprego, a oportunidade de trabalho, né? Por exemplo, na nossa região, é uma região muito carente de emprego. Muitas pessoas, por exemplo, tem muitas, por exemplo, eu vou falar em termos de estudos, né? Muita gente fazendo educação física. Onde todo esse pessoal vai trabalhar, né?
várias pessoas fazendo direito. Aonde que essa galera toda vai trabalhar? Entendeu, galera? Então, lógico, você tem que correr atrás, você tem que lutar, mas a sociedade, o governo, juntamente com as empresas, tem que oferecer também as possibilidades, as oportunidades, entendeu? Só para começar esse tema, já viu que a gente gastou bastante tempo falando, só introduzindo o tema, porque... Por que eu falo isso, galera? Não tem como eliminar a desigualdade social se você não aumentar a renda, se você não aumentar as oportunidades, se você não dar acesso à moradia de qualidade, como a gente vai abordar a questão das moradias, tá? Então, tudo isso é fundamental, galera. Em relação aos estudos, por exemplo, imagina, assim, uma criança de escola pública, muitas vezes, ela vai estudar para merendar, tá? Porque a escola oferece o almoço, então, e muitas vezes essa criança não tem essa refeição básica em casa. Então, a escola é um dos lugares onde ela se alimenta, né? Por exemplo, no caso de vocês vão apenas para estudar, entendeu? Mas muitas crianças da escola pública, além do estudo, eles também estão interessados na merenda. E, galera, é comprovado cientificamente que uma pessoa que está com fome, uma pessoa que não está bem alimentada, ela não consegue atingir as suas competências. Como assim? Ela não consegue atingir o seu máximo, tá? Porque muitas vezes essa criança de 11, 12, 13 anos, ela está ali na sala de aula e ela está pensando, pô, será que vai ter comida hoje? Será que o meu pai vai chegar hoje embriagado, né? Então, assim, são várias coisas para ela pensar que atrapalha, né? Que ocupa o espaço do estudo, do conhecimento. Entendeu, galera? Então, não é só você querer, você também tem que ter as condições, a estrutura necessária. Beleza, pessoal? Eu estou falando isso porque essa desigualdade existe justamente por isso, porque ao longo da nossa história, ao longo dos governos, pensou muito o quê? Em economia, em agronegócio, mas não pensou, por exemplo, agora, galera, que a educação é para todos, mas não foi sempre assim, tá? Então não se pensou muito na questão social, né? Na última aula, a gente falou que o Getúlio Vargas, por exemplo, ele foi um cara que incentivou as indústrias. Mas só que, em termos de em relação às pessoas que moravam na periferia, de promover políticas sociais para que essas pessoas tivessem ascensão, esse papel ele não foi feito da forma correta. Da mesma coisa, o Juscelino Kubitschek, ele fez coisas importantes, mas a população mais pobre ficou também de lado. Entendeu, galera? Então, boa parte dos governos que nós tivemos se preocupou apenas com a classe mais rica, tá? Incentivar as empresas, construir rodovias para atender a indústria automobilística, nunca foi pensando na qualidade, simplesmente na qualidade de vida das pessoas, ok? Alguém quer comentar até esse trecho? Não, né? Então, aqui na página 108, é importante o comentário de vocês, tá, galera? Porque às vezes em algum comentário de vocês eu posso puxar um assunto interessante aqui para a aula. Então, na página aqui 108 do livro de vocês, dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver se mudar essa grade aqui. Então, na página 108... Okay. Aqui está falando a urbanização e os problemas sociais, tá bom? Aí essa página, ela tem um pedaço grifado aqui em negrito que fala plano diretor. Ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, percebendo que a desigualdade social provocava, né, problemas nas cidades, pensou o quê? No plano diretor. O que seria o plano diretor, galera?
é um conjunto de normas, de regras e de planejamentos para que a cidade melhore tanto essa questão da mobilidade, né? Se a gente pensar no Brasil, nas grandes cidades brasileiras, tem um grande problema em termos de trânsito, né? Então, pensar melhor a mobilidade, promovendo alternativas como ciclofaixas para facilitar a mobilidade urbana e pensar também nas moradias, porque nas grandes cidades existe um grande problema de moradia, tá? Como assim? Os terrenos nos centros das cidades, eles são supervalorizados. Então, uma pessoa, né, que ganha até 2 salários mínimos não consegue, às vezes, morar perto do seu trabalho. Aí acaba morando numa distância em que ele tem que pegar 2, 3 conduções. Aí que começa o problema da mobilidade, entendeu? Então, pensar a cidade não é só você pensar em economia. Lógico, você tem que pensar em economia, mas você também tem que pensar em outros aspectos que vai até favorecer o aspecto econômico também. E um deles é a questão da mobilidade, né? Variar os tipos de serviços. O Brasil é um país que basicamente funciona através de quê? De carros, né? E a gente já sabe, até mesmo pela questão climática, que você voltar toda a circulação de pessoas e veículos através de carros é como é que eu posso dizer? Já é atrasado, né? As cidades, muitas cidades no mundo, cidades desenvolvidas, pensam principalmente nessa questão de oferecer, por exemplo, ambientes que a pessoa possa utilizar a bicicleta ou melhorar, ou até mesmo possibilitar espaços onde a pessoa possa trabalhar perto da sua casa, entendeu, galera? Então, o plano diretor é uma forma de você reorganizar a cidade, porque lá quando as cidades brasileiras surgiram, né, ainda no período colonial, não existia planejamento, né? Por isso que é muito difícil você chegar numa cidade, principalmente no Rio de Janeiro ou aqui na nossa região, em que as quadras são delimitadas de uma forma padronizada, né? Não tem uma arquitetura padronizada. Quando a gente olha para as periferias, os bairros mais simples, né, com menos poder aquisitivo, não há aquele planejamento como há, por exemplo, quando tem a construção de condomínios fechados, entre outras coisas, tá bom, galera? Então, aqui na página 108, quando fala em plano diretor, está falando na reorganização da cidade. Algumas cidades do mundo já fizeram isso, que foi Londres, tá? Londres, até o início do século XX, era uma cidade suja, muito poluída, né? Naquele período, por conta da crise de 29, muitas pessoas nas ruas, muitas crianças também abandonadas. Então, Londres era o caos, ali até o início do século XX. Com o pós-Segunda Guerra, há uma reestruturação de Londres, até por conta, né, dos bombardeios que teve e tudo mais. E nessa reestruturação, nesse planejamento, eles reorganizaram a cidade. No Brasil, para fazer um projeto dessa forma, tem que ter um grande empenho, né, dos governos municipais, estaduais e federais. Esse é o problema, né? A gente não vê esse empenho dessas autoridades. Por isso que é difícil as coisas andarem aqui no Brasil. Bom, ainda sobre a cidade, galera, aqui está falando na página 109. Vocês conseguem olhar a página assim, mostrando? Estão conseguindo? Porque aqui aparece a tela do Gabriel Teixeira. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Eu consigo ver sua tela, professor, pelo menos. Mas ela parece grande para você, Mariana? É igual você está aparecendo aqui para mim? Então, beleza. Então, galera, o que seria déficit habitacional? Déficit é porque está faltando. Por exemplo, existe um déficit no orçamento. O que isso quer dizer? Que aquele orçamento não vai dar para fazer tudo
que era para fazer naquele mês, correto? Então, o déficit é uma falta. E aqui está falando da falta de habitações, né? Agora, se a gente parar para pensar, a gente sabe que o Brasil é um país desigual. E um país desigual tem concentração de renda e tem concentração também fundiária, concentração de terras. O que isso quer dizer, galera? Que às vezes falta moradia, sim, para as pessoas mais pobres, né? Boa parte da população brasileira ainda vive de aluguel, beleza? Sendo que a população mais rica, né? A população mais rica, a classe média e a classe média alta, muitas vezes tem mais de um imóvel. Então, o que há aí? É uma má distribuição desses imóveis, né? Dessas habitações. E isso vai se dar, primeiro, pela nossa origem, a nossa origem colonial, onde, né, as pessoas ligadas à coroa, os fazendeiros, concentraram boa parte das terras até hoje. Tem essa razão, tá, tudo bem? E também tem a especulação imobiliária. O que seria especulação imobiliária, galera? É quando você torna um imóvel supervalorizado. Como tornar o imóvel supervalorizado? No Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, uma coisa que valoriza muito o imóvel é se ele é próximo da praia ou não, né? Então, por exemplo, hoje, dificilmente você consegue comprar um apartamento aqui né, na Praia do Forte por 200 mil reais, 300 mil. Eu acredito que o mínimo é de 500 mil reais, meio milhão, né? Por conta disso, porque é perto da Praia do Forte, né? Uma praia mundialmente conhecida. Então, a paisagem, a localização, os serviços, a urbanização, se tem iluminação ou não, se tem saneamento básico ou não, tudo isso vai agregar valor ao imóvel. Isso é especulação imobiliária, né? Então, às vezes... Oi, pode falar. Qual que é o mais caro? Uma mansão simples perto da praia ou uma mansão luxuosa fora da praia? Então, é o assunto que eu ia falar. Muitas vezes, isso aí é relativo, né? Porque vai depender desse imóvel, né? A quantidade de quartos que ele tem também, se tem piscina, se não tem. Mas muitas vezes, Matheus, a gente observa isso. Um apartamento pequeno, né? Por exemplo, aqui em Cabo Frio, o dinheiro... Opa. Por exemplo, com R$500 mil, eu consigo comprar um apartamento ali próximo da praia, né? Mais simples. Aí, dois quartos, no máximo 3 quartos, no máximo, né? Agora, com esse mesmo dinheiro, eu compro uma casa muito boa em Unamar, entendeu? Porque as pessoas, né? Aí, não sou eu que estou fazendo esse julgamento, tá, Matheus? Mas as pessoas valorizam muito mais o primeiro distrito, né? E é isso, por conta da paisagem, por conta da localização, essa casa simples, ela vai ser mais cara do que uma casa, né? Até com mais quartos, um conforto maior, mas se for distante da praia, se for distante de, por exemplo, da rua principal, né? Se não tiver certos serviços, essa casa luxuosa ela não vai ter tanto valor, né? Se ela tiver num ambiente, em um bairro, por exemplo, que não tem iluminação, que não chega, que não passa um ônibus à noite, esse tipo de coisa. Deu para tirar sua dúvida, Matheus? Sim. O valor comercial é diferente, né? Também Exatamente. é diferente de uma casa no centro a uma casa no campo, que no campo tem pouca coisa, não tem hospital direito, Isso, não tem diversão praticamente. Já no exatamente. centro tem várias coisas que deixam o valor do imóvel bem maior.
Com certeza, é isso aí. Você tocou no ponto também. O comércio local, né? Um local que tem padaria, farmácia, tudo pertinho ali, o valor desse imóvel, até mesmo para alugar, ele é muito maior do que uma casa até boa. Mas se for lá em São Jacinto, muitas pessoas nem querem ir morar. Eu gostaria muito de morar em São Jacinto. Eu acho maneiro lá, aquela área rural ali. Mas é isso, entendeu, galera? E Bom, em condomínio, É, professor. oi? Fala, Matheus. em condomínio também as casas são muito caras, né? Pô, o condomínio tem essa questão Por que que encarece no condomínio também? Porque ali no condomínio tem regras, né? Então, não é qualquer... Assim, a pessoa que vai morar ali no condomínio, ela vai atender aquelas regras como você atende. Ah, não pode ter o som até certa hora, tem a portaria que vai olhar, monitorar quem está chegando, é a questão da segurança. Então, ainda mais no Rio de Janeiro, né? A gente se preocupa muito com a segurança, né? Há uma grande preocupação com assalto, você chegar à noite. Então, isso também é uma coisa que vai agregar valor ao imóvel. Tá bom, pessoal? E tudo isso, galera, tudo isso é chamado de especulação imobiliária. Sempre que vocês ouvirem esse termo, especulação imobiliária, vocês sabem que está falando o quê? Da valorização do imóvel. Beleza? Bom, aí, né, ainda sobre essa questão da especulação, como os melhores terrenos, né, perto da praia, dos comércios, eles são caros. Aí o que resta para as pessoas com renda até 2 salários mínimos? Periferias, locais distantes do centro e muitas vezes com poucos serviços. Não tem uma agência bancária, não tem uma loteria, e isso faz falta no dia a dia, entendeu, galera? E isso, por isso que aí vai gerar o quê? A segregação socioespacial, né? Porque em um determinado ponto da cidade, só algumas pessoas podem pagar, né? Então, aí que vai começar, lógico, não começa agora, isso já vem desde da época do Império, da colonização, né? Que aboliram a escravidão, mas não deram a terra, não deram imóveis, locais para que essas pessoas pudessem morar. Então, após a abolição, o que aconteceu? Há um grande êxodo, né, da população negra para áreas distantes do centro, beleza? E isso se perpetuou até hoje. Hoje é por conta da renda, porque os melhores imóveis nos melhores locais são super valorizados. Então, uma pessoa com uma determinada renda não consegue comprar um imóvel desse, gerando a segregação socioespacial. Oi. Uma perguntinha. Uhum. Quanto que custa uma casa em frente à praia? Então, aí vai depender muito da quantidade de quartos, se tem piscina ou não, se tem sauna, esse tipo de coisa. Mas vamos pensar assim, uma casa com 2 quartos, sem piscina, né? É importante a gente pensar também que a casa independente, né, fora de condomínio, ela é mais cara, beleza? Com a entrada independente. A casa independente ela é mais cara que um apartamento, beleza? Por si só, né? Então, uma casa próximo da praia é super valorizado, tá? Em torno aí, vou botar aqui por onde eu conheço, Cabo Frio, né? 500.000. Pensa aí, 500.000, beleza? Uma casa confortável com 2 quartos, né? Separação, banheiro, cozinha, tudo bonitinho. Garagem, entrada independente, é nessa média aí, 500.000. Lógico, você pode encontrar mais barato também, né? Mas a maioria dos valores vão estar nesse parâmetro aí. Tá bom, Caio? Rapaz. Hoje imóvel ele é muito caro. Uma casa simples, para você, uma casa na periferia simples, tá chegando aí 200.000, entendeu? Então, onde eu moro onde eu moro é Porto do Carro, né? 15, 20 minutos do centro de Cabo Frio, beleza? Aqui é uma periferia, né? É perigosa e tudo mais, mas as casas aqui
elas são valorizadas por isso, porque está a 15 minutos de Cabo Frio. Eu vou para a praia de bicicleta, entendeu? 15 minutos eu chego lá, de bike. Então, essa qualidade de vida, de você poder ir à praia, né, pedalando, esse tipo de coisa que vai supervalorizar o imóvel. E a gente está falando de Cabo Frio, né? Aqui onde eu moro também, passa o Búzios, né? Então, o Búzios, ele passa na minha porta. É 1 hora de Búzios. Então, por mais que seja uma periferia, é isso. É 1 hora de Arraial, 20 minutos de Cabo Frio, 1 hora de Búzios. Entendeu? Eu estou no meio dessas 3 cidades. Alguém quer fazer mais algum comentário, galera? Então, esses detalhes, né? O tempo de você chegar numa praia e tudo mais vai também contribuir nesse valor. Professor, Pode falar. em relação também à valorização do imóvel, sendo a questão de terreno. Aham. Terreno. Tem muita gente que tem várias terras e espera a industrialização, o comércio chegar naquela região. Aí Isso. compra a terra por um valor bem barato e vende por um valor muito caro, muito alto. Exatamente. Você está falando o quê? A especulação imobiliária. A pessoa espera um período, depois loteia, né? Aí começa a lotear e vende os pedaços, não é isso? Aham. Isso é Isso também tem a ver especulação. com o MST, né? Isso Movimento já Sem aconteceu Terra. muito por aqui, Não, mas né, aí o professor? movimento sem terra não é assim. O movimento sem terra, ele quer a terra para trabalhar nela, beleza? Ah, Ele não aí trabalha com esse sistema assim, de lotear e vender, entendeu? não, sim, eu concordo, mas o proprietário não usa a terra para algo, deixa a terra lá parada esperando vir o comércio, Isso, quando a terra poderia ser usada para agropecuária, essas coisas assim, né? exatamente. Perfeito o seu raciocínio, exatamente. Quer falar alguma coisa, Isso Mariane? já aconteceu muito em cidades por aqui, É, em cidades litorâneas, como aqui mesmo, em Mianmar, e mais para perto de São Pedro, isso já aconteceu muito, de muitas pessoas comprarem lotes de terra para esperar a cidade evoluir ou deixá-las paradas mesmo, sim. só Eu também para moro aqui. esperar se elas vão conseguir aumentar de preço e tudo do gênero. Então, isso ainda está acontecendo, né? Porque, por exemplo, em Unamá tem muitas terras, né? Ainda tem. Unamá ainda é considerado uma área rural, né? Em algum trecho. Então, ali eu vejo vários terrenos ali que estão sendo loteados, estão parados ali, mas esperando justamente essa valorização, Mariane. Em São Pedro, Cabo Frio. Acontece, mas não é difícil você encontrar, por exemplo, grandes terrenos próximos ao centro, né? Então são áreas mais afastadas, mas que já colocam um padrão imobiliário, como assim, aqui só pode construir casas de tantos quartos nesse padrão, com determinada telha e tudo mais, entendeu? Bom, galera, eu vou dar continuidade aqui. Bom, a gente tem 5 minutos e 44 segundos. Sobre essa questão do conflito da cidade, a gente falou basicamente, né? Fez um grande resumo. Até a questão da mobilidade urbana, a gente falou que vai facilitar também, diminuir o congestionamento, beleza? E também não tem como. Eu quero falar também que eu já disponibilizei lá no AVA, em atividades, já tem um PDF com as resoluções, beleza? Então, depois vocês vão lá e tem essas questões da página 112, 117 e 118, já tem lá o gabarito e vocês vão poder responder e conferir, beleza? E agora eu quero aproveitar esse restante do tempo para falar da consciência negra, né? Para abordar essa questão do negro, da população preta no nosso país, tá bom, pessoal? Porque é importante abordar esse assunto, porque existe um dia para que as pessoas reflitam esse assunto, embora é um assunto que deve ser refletido todos os dias. Justamente, galera,
Porque, assim, o Brasil tem em torno de 500 anos de história. Quase 400 anos desse período, dessa história brasileira, foi o quê? De escravidão. Eu já falei isso com vocês em outras aulas e eu não vou me estender a essa questão da escravidão, que todo mundo sabe que foi um período ruim, foi um período que trouxe consequências negativas até hoje, como é o caso do racismo, como é o caso do preconceito, tá? O racismo, se hoje existem esses problemas, né, de racismo no nosso país ainda, é justamente por conta desse período. Porque, assim, quando a escravidão acabou, a sociedade brasileira queria passar a borracha. Durante muitos anos, o que a gente fala hoje, né? Por exemplo, hoje eu estou vendo assim, alguns canais, até da TV fechada, amanhã vai ser um dia dedicado a filmes, né, de produções negras com atores negros. Isso não existia há 5 anos, há 10 anos atrás, galera. Entendeu? Isso é muito recente, a discussão e tudo mais. Então, quando acabou a escravidão, a sociedade brasileira queria passar uma borracha, né? Queria esquecer esse passado, que realmente é um passado triste, mas a gente precisava reconhecer esse erro para consertar. Como não houve esse reconhecimento, agora é bola para frente, não deu, por exemplo, para diminuir as desigualdades, para atender aquela população de origem, de descendência africana, que foi lesada por conta dessa escravidão. É importante a gente lembrar, galera, que a população negra, por que a gente trabalha hoje? Para juntar o dinheiro e poder comprar o terreno, certo? Poder comprar uma casa na corretora, ou seja, melhorar de vida. Isso não foi possível para a população negra recém-liberta, porque eles não tiveram esse recurso. Eles continuaram o quê? Presos à ignorância, né? À falta de escolaridade, à falta de moradia e entre outras coisas básicas, entendeu, galera? E isso foi se perpetuando ao longo da história, porque o Brasil ele queria esquecer, né? Mas o correto é você fazer o quê? É você tentar consertar o erro, né? E no caso foi um grande erro da sociedade brasileira, no caso, né? Então, houve ao longo da história, né, por conta das lutas, dos movimentos sociais, né, da ascensão de alguns intelectuais negros também, isso foi importante, porque esse assunto é tão discutido hoje em dia, porque hoje existem mais negros, assim como eu, diplomados, formados, que entendem, que reconhecem a sua história e sabem falar sobre ela. Entendeu, galera? Porque até então, boa parte dessa população não, né, ainda é assim, né, mas era muito maior, não tinha uma escolaridade, não conhecia nem a própria história, né? Não sabia como era a escravidão, não sabia como foi o pós-escravidão. Então, essa discussão ela é maior hoje justamente por isso, porque a gente conhece melhor a nossa história e as novas tecnologias também possibilitaram a gente conhecer essa história. Galera, eu posso abrir mais uma aula aqui? Professor, no país hoje, existe mais negros do que brancos ou não? Existe, mas a população negra é maior do que a população branca. E isso já é assim há muitos anos, né? Na período da escravidão, já existiam mais negros do que brancos, porque só no Brasil chegaram em torno de 6 milhões, né? Pessoal, eu vou abrir outra sala e vou enviar lá no grupo e a gente continua esse tema aqui, para que vocês possam falar também, beleza?